Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aí para fazer mais uma videoaula e vamos retomar o nosso assunto, como nós havíamos discutido, né, na nossa última aula, a respeito da distribuição eletrônica usando o diagrama de diagonais, o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica por nível e subnível. Então eu tenho aqui um diagrama de Linus-Pauling, como vocês já conhecem. E agora me interessa fazer a distribuição eletrônica de um átomo e mostrar para vocês como que ocorre a formação dos íons. Como eu tenho a formação dos cátions via perda de elétrons e a formação dos ânions via ganho de elétrons. Por exemplo, vamos pegar aqui o átomo do elemento cálcio, que tem número atômico 20, número de massa 40. O cálcio, quando átomo neutro, possui 20 prótons no seu núcleo, 20 cargas positivas, e possui 20 nêutrons nesse núcleo. A soma de 20 prótons com 20 nêutrons gera um número de massa 40. Muito bem. Se por enquanto o nosso átomo de cálcio é neutro, significa que ele tem 20 elétrons, porque as cargas devem ser neutralizadas. 20 prótons de carga positiva representam 20 elétrons de carga negativa na eletrosfera. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses 20 elétrons. Seguindo o nosso diagrama de diagonais, a primeira seta, desço e encontro o subnível e nível, né? 1s2. Então vamos lá com 1s2. Terminou a primeira seta, pulo para a próxima seta ali em cima e desço e encontro 2s2. Então, 2s2. Notem que nós já colocamos 4 elétrons dos 20 necessários. Terminou aqui esta seta, pulo para a próxima lá em cima, desço e encontro 2p6. Escrevo aqui 2p6. Já aloquei 10 elétrons e me faltam 10 elétrons para colocar ali na eletrosfera da distribuição. Eu estava em 2p6 e vou seguir na sequência até encontrar 3s2. Coloquei então mais 2 elétrons em 3s2. Acabou a seta aqui em 3s2, pulo para a próxima e lá de cima desço e encontro 3p6. Então eu coloco 3p6. Notem que nós já colocamos 18 elétrons no total e ainda me restam 2 elétrons para colocar. Parei aqui em 3p6, desço e encontro 4s2. Então, 4s2. Vejam que agora eu já completei a distribuição eletrônica dos 20 elétrons que eu precisava alocar aqui na eletrosfera do átomo de cálcio. 2 com 6, com 2 com 6, com 2 com 2, 20 elétrons no total. Vamos fazer a distribuição eletrônica por camadas, camadas eletrônicas. O nível 1 corresponde à camada K, com 2 elétrons. O nível 2 é formado pelos subníveis S e P, e eu coloquei nesse nível 2, que é a camada L, 8 elétrons. O nível 3 corresponde à camada M, e eu coloquei nos dois subníveis S e P, 6 com 2, 8 elétrons. O nível 4 corresponde à camada N, e eu coloquei nessa camada N 2 elétrons. Então notem que a camada de valência, a camada mais externa, é a camada N, com 2 elétrons. Então aqui eu tenho a minha camada de valência. Uma coisa importante agora. Os elétrons estão numa região ao redor do núcleo do átomo e nesta região eles estão em movimento. E eles têm a liberdade de poder se deslocar entre um nível de energia e outro, desde que eles recebam energia externa para isso, para sair do seu estado estacionário
e passar para um estado excitado ou ativado. Os elétrons que têm a maior possibilidade de escapar do átomo são aqueles que estão na sua camada mais externa. Então, na camada de valência, que é a camada mais externa, eu tenho possibilidade, então, de perder esses elétrons. Ou seja, há uma possibilidade desses elétrons abandonarem o átomo, num processo que nós chamamos de ionização. Esses elétrons que vão abandonar o nosso átomo, neste exemplo, serão os elétrons da camada de valência. Reparem que, como eu tenho 2 elétrons na camada de valência, esses 2 elétrons então podem abandonar o átomo. O átomo pode perder esses 2 elétrons. E perdendo esses 2 elétrons, esta camada deixa de existir. Esse subnível 4s2, que tinha esses 2 elétrons que saíram, também deixa de existir. E reparem que a nova camada mais externa passa a ser a camada M, porque a camada N deixou de existir com a saída desses elétrons. Então, qual é a minha nova situação? A nova situação é que a camada M passou a ser a camada de valência. Olha lá. E agora, o meu átomo não é mais neutro. Meu átomo agora possui 20 prótons, 20 cargas positivas, e, no entanto, ele possui agora 18 elétrons. Por quê? Esta última camada anterior já não existe mais. 2 elétrons foram perdidos. Então, eu tenho 20 cargas positivas contra 18 cargas negativas. Há um desequilíbrio. Tem carga sobrando, em excesso. Quantas cargas em excesso eu tenho? Com mais 18 e com mais 20 de prótons e menos 18 de elétrons, eu vou ter um saldo de 2 cargas positivas. 2 mais. Esta é a representação de carga elétrica. Eu coloco a quantidade de cargas elétricas e a natureza dessa carga, se é um excesso positivo ou negativo. O nosso átomo perdeu 2 elétrons, ele formou então um cátion. E este cátion é um íon, porque é um átomo que possui carga elétrica. Nosso íon de carga positiva, então, é chamado de cátion. E você vai se lembrar disso pensando assim: percátion. Por que percátion? De perda, de perder elétrons. E o nosso cátion, íon, então, como perdeu elétrons, terá a sua carga positiva. Está aí a formação de um íon, de um metal, que perdeu 2 elétrons, um metal, cálcio, que é um metal alcalino terroso. Um outro exemplo que nós podemos fazer aqui pode ser agora um átomo de cloro. Cloro. O nosso cloro tem um número atômico de 17 e um número de massa de 35. Significa que eu tenho 17 prótons nesse núcleo. E como eu tenho 17 prótons de carga positiva, obrigatoriamente, para que ele seja neutro, eu preciso ter 17 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica desse carinha. Começando aqui no diagrama de diagonais, desço a primeira seta e encontro um S2. Então, um S2. Terminou a primeira seta, pego a próxima lá em cima, desço e encontro 2S2. 2S2. Prosseguindo, terminei a segunda seta, pulo para a terceira, lá em cima encontro 2P6. 2P6. Já aloquei 10 elétrons, me restam 7. 2P6 eu prossigo na terceira seta, descendo e encontro 3S2.
3S2. Terminei aqui a minha terceira seta, pulo para a próxima. Desço lá em cima e encontro 3P6. Vou colocar aqui 3P. Notem, este nível e subnível comporta 6 elétrons no máximo. Mas são necessários colocar 6, já que eu devo completar 17? Vamos contar. 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Para 17 estão faltando quanto? 5 elétrons apenas são necessários para completar a distribuição eletrônica. Então, na minha distribuição eletrônica do cloro, por nível e subnível, encontrei o subnível mais energético, que é o 3P5. O subnível mais energético é o último dentro da distribuição eletrônica. Vou fazer a distribuição eletrônica agora por camadas eletrônicas. Então, o nível 1 é a camada K. Alocaram-se 2 elétrons. O nível 2 é a camada L, que comporta, então, 8 elétrons, formada por 2 subníveis S e P. O nível 3 é a camada M, e eu coloquei em 2 subníveis aqui na camada M, 5 com 2, 7 elétrons. Notem, então, que a camada de valência, a camada mais externa, é a camada M com 7 elétrons. Então, aqui está a minha camada de valência. Camada de valência. O nosso átomo neutro de cloro, então, apresenta essa distribuição eletrônica. Mas, como eu havia dito para vocês, os átomos têm a propriedade de formar íons. Eles podem ganhar ou perder elétrons. E esses elétrons que são ganhos ou perdidos, eles estão na camada de valência, na camada mais externa, num processo chamado de ionização ou de ganho de elétrons. Percebam, então, que o meu átomo de cloro, no seu subnível mais energético, ele tem 5 elétrons neste subnível P. Podemos ter até 6 elétrons nesse subnível. Então existe a possibilidade de entrar mais um elétron aqui nesse subnível 3P5? Sim. Se um elétron entrar nesse subnível, eu terei agora então 3P6. E a minha camada M de valência passa a ficar não com 7 elétrons, mas na verdade com 8. E o meu átomo então passa de 17 elétrons para 18 elétrons. Veja que interessante. Se agora o meu átomo tem 18 elétrons, eu faço uma comparação entre as cargas elétricas na sua estrutura. Ele tem 17 prótons de carga positiva, 17 cargas positivas, e tem 18 elétrons de cargas negativas. Não é mais um átomo neutro. Eu tenho um excesso de cargas negativas aparecendo dentro do meu balanço de cargas. Eu tenho 17 positivas contra 18 negativas. Eu tenho uma carga negativa que está em excesso. Eu vou simbolizar essa carga justamente aqui, em cima. 1 menos. E claro que, como na matemática, quando eu faço x, trabalho lá com x incógnita, eu não fico escrevendo 1x. Eu faço o quê? Eu omito o 1. Eu só escrevo x. E quando eu tenho uma carga negativa representada por uma carga, eu nem coloco esse 1. Eu só deixo o sinal de menos. Cl menos. Aqui no canto superior direito. Este, amiguinhos, é uma carinha que é chamado de ânion, que também é um íon, mas que tem carga negativa. E para que vocês nunca se esqueçam dele, pensem em ganho.
ganhanion. Ganhanion. O que ganhou elétrons. Então, um átomo neutro que ganha elétrons porque ele tem espaço na sua camada de valência para isso, vai formar um íon que nós chamamos de ânion, portador então de cargas negativas. Então, no nosso resumo, os nossos átomos podem ganhar ou perder elétrons. Quando os nossos átomos perdem elétrons, esses elétrons são perdidos da camada de valência e vão formar o que nós chamamos de cátions. Esses cátions, então, terão a sua carga simbolizada como o número de cargas e a natureza das cargas. Nesse caso do cálcio, ele perdeu 2 elétrons, portanto, ele fica com uma carga 2+, formando então um cátion. Já o nosso cloro, a camada de valência tinha espaço para a entrada de elétrons, houve o ganho de um elétron. Como teve esse ganho de um elétron, ganhou-se uma carga negativa, eu vou representar então esse sinal de menos e o valor da carga que foi recebido aqui. No caso, 1 menos, eu não escrevo esse 1 porque ele fica omitido. Tive a formação de um ânion, um íon de carga negativa. Uma coisa interessante que vai nos permitir entender depois o comportamento das substâncias é que o cálcio é um metal e ele perdeu elétrons. Perdendo elétrons, ele formou um cátion. Os metais têm a natureza de perder elétrons. O cloro é um não metal. E vejam que o cloro ganhou um elétron. Os não metais são elementos que têm por natureza ganhar elétrons. Isso vai ser importante nos nossos próximos assuntos aí para frente. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha colaborado aí com vocês. Na nossa próxima aula a gente se encontra novamente para dar prosseguimento com os nossos estudos. Um abração e fiquem com Deus.